Estamos de volta com o terceiro bloco do Guaíba Revista. A conversa agora é com o jornalista, sócio proprietário do portal Notícias RS, Fernando Cooper. Fernando, como Cruz Alta, não é, se relaciona com a Revolução Federalista? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Agradecer aqui o convite do nosso colega de jornalismo, né, o Marcel, e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui dentro do jornalismo, em especial a gente que é um apaixonado, eu me considero um apaixonado pela história do Rio Grande do Sul. E, de fato, né, nasci aqui em Cruz Alta, fui embora há um tempo, voltei para Cruz Alta. Aqui a gente tem uma lenda que dizem que quem toma água da panelinha acaba sempre voltando. E, de fato, Cruz Alta foi um epicentro, vamos dizer assim, na Revolução Federalista. Inclusive, grandes nomes da política brasileira saíram daqui, né? Como a gente pode falar aqui, o próprio de grandes nomes, assim vamos falar, né? O senador Pinheiro Machado, o general Firmino de Paula, que inclusive é mencionado eu assisti há poucos dias atrás um filme um pouco fantasioso, mas retrata muito disso, da Revolução Federalista, que é a Cabeça de Gumercindo Saraiva. É um filme... Que é com base no romance, né? Com base no romance Cabeça de Gumercindo, escrito pelo Tabajara Ruas. Exatamente. Ali eles colocam algumas coisinhas a mais, mas mostra, inclusive, o general Firmino de Paula ali, sempre sendo retratado como uma figura sanguinária, mas a verdade é que aqui para Cruz Alta ele é tido como um herói, sim. Inclusive a própria praça em frente à Prefeitura Municipal de Cruz Alta tem o nome Praça General Firmino de Paula, popularmente conhecida aqui como Praça da Prefeitura, mas o fato é que o nome é Praça General Firmino de Paula, né? Dá nome, inclusive, a ruas aqui, rua, por exemplo, no município de Birubá, município vizinho, e a Revolução Federalista Cruz Alta foi um ponto geoestratégico, inclusive. Para ter uma ideia, Cruz Alta é conhecido como o ninho dos pica-paus, né? Inclusive tem um livro muito bom do historiador e escritor Rossano Ribeiro Cavallari, com o nome Ninho dos Pica-Paus, fala sobre Cruz Alta. E Cruz Alta, por ser uma cidade muito disputada nesse ponto, olha que interessante, né? Os maragatos desfilaram, mesmo aqui sendo um berço republicano, os maragatos tiveram a audácia de desfilar aqui dentro antes de subir em direção aí ao Paraná e depois voltar a invadir Cruz Alta, no que ficou conhecido como Sítio a Cruz Alta, inclusive tendo aí como no próprio livro do escritor Rossano Ribeiro Cavallari, ele fala, né, que hoje o jovem passa pelas ruas de Cruz Alta e não sabe que há tantos anos atrás a gente tinha aí justamente um cadáver em cada canto, né? Cruz Alta, que é justamente, né, a região de Cruz Alta era importante e polo de descontentamento contra o governo, né, de Júlio de Castilho, que centralizava aí o poder estadual, né? Maragatos e Pica-Paus, a área concentrou confronto entre esses federalistas, né, opositores, conhecido como Maragatos, liderado por Aparício e Gumercindo Saraiva. Agora, o que é interessante, por exemplo, a gente poderia citar vários pontos aqui da Revolução Federalista, o próprio general Firmino de Paula, né, outros grandes nomes na época, como eu disse, né, o Pinheiro Machado, e que nas refregas aí da Revolução dizimaram os maragatos num combate que aconteceu aqui dentro de Cruz Alta, na rua Pinheiro Machado. Para você ter uma ideia, no entroncamento entre a Pinheiro Machado e a própria praça, hoje conhecida como Praça Érico Veríssimo, Praça da Matriz, ali os maragatos invadiram Cruz Alta, pegaram Cruz Alta naquele momento em que as tropas federalistas não se encontravam aqui, estavam procurando os maragatos invadem Cruz Alta, combatem os cruzaltenses, os pica-paus naquele trecho ali, e dizem, né, diz a história que durante uma madrugada o Firmino de Paula vinha vindo atrás ao encalço dos maragatos com a poderosa 5ª Brigada do Norte, se eu não estou me enganado, não estou enganado o nome correto, e ali eles acabam, então, tendo um combate absurdo contra os maragatos, né? E o que é interessante, Marcel, dessa história toda aí da Revolução Federalista envolvendo propriamente Cruz Alta, olha só, hoje Porto Alegre tem ali o Palácio, né, e tudo mais, o centro político. Cruz Alta também tinha na época a própria
a estrutura da prefeitura municipal que a gente tem hoje, o Palácio da Intendência que a gente conhece, é uma construção feita pelo Firmino de Paula Filho, filho do general Firmino de Paula, conclusão dessa obra em 1914, em frente à Praça General Firmino de Paula, que recebe o nome do pai dele, e a casa do Firmino que fica à frente. Então, veja, a gente tem a Revolução Federalista, um dos maiores nomes da Revolução Federalista era o general Firmino de Paula e o Pinheiro Machado, ambos daqui, aliados, né, que inclusive na própria história aí do filme, né, da cabeça do Gumersindo, eles encontram, né, o Gumersindo morre, né, o Gumersindo Saraiva morre, ele é sepultado, o próprio Pinheiro Machado e o Firmino de Paula encontram a sepultura, mandam desenterrar o Gumersindo Saraiva, né, mandam cortar a cabeça dele fora, as orelhas, a língua, né, os olhos são arrancados para que ele entrasse como eles mesmos falaram, né, para que ele entrasse no inferno surdo, mudo e cego, né? Então isso é retratado de forma até um pouco romantizada ali, só que a verdade é essa, né? Pro cruzaltense, para aquele que nasceu aqui, conhece bem, inclusive a própria casa do Firmino de Paula existe ainda. Tem a casa hoje ainda. A casa é museu, é preservada? Não, aí que tá. Olha que interessante, né? Cruz Alta foi salva pelo Firmino de Paula, isso é fato, né? Ele foi um dos primeiros intendentes aqui de Cruz Alta. A casa existe, hoje é um comércio. Ela é dividida, porque sabe que a estrutura dessas casas antigas é lindas, né? Sim. A casa é dividida, metade é um restaurante, metade é uma loja dessas de venda de brinquedos e tudo mais, né? Muito mal cuidada, diga-se de passagem, a estrutura em si, né? Que fica em frente à própria Praça Firmino de Paula, e foi ali que o próprio Firmino morreu, né? Firmino de Paula, para quem não conhece, né, ele lutou na Guerra do Paraguai, lutou na Revolução Federalista, lutou na Revolução de 30, diga-se de passagem, inclusive ele, já muito idoso, foi convidado a estar presente e ajudar no auxílio às estratégicas bélicas, entrou num trem caminhando, e a história conta que ele saiu do trem travado, né, pelo frio, pela idade, e posteriormente morreu caduco, né, em casa. Toda a fortuna que juntou ao longo da vida, para quem não sabe, Firmino inclusive foi advogado antes de se tornar militar, todos os bens, patrimônios, tudo aquilo que ele juntou de dinheiro, estou, né, nessas campanhas militares, defendendo a região aqui, né, então é muito interessante. E a própria questão da Revolução Federalista, a gente tem a história da degola do Boi Preto, né? Que exatamente. É conhecido como. Eu ia chegar nesse ponto aí. Degola do Boi Preto. Porque antes da gente entrar nesse tema, que é um tema que eu quero explorar bastante, tem marcas em Cruz Alta, por exemplo, desse cerco, porque se a gente for para Bagé também, estando outro exemplo bem presente na Revolução Federalista, a gente encontra ali marcas de tiro em algumas construções históricas, enfim, além da casa do general Firmino de Paula, que lutou, né, lutou pelo lado do Júlio de Castilhos, à época, além da casa dele. Há outras marcas, há outros resquícios desse período da Revolução Federalista em Cruz Alta? Tem bastante, né? Para te ter uma ideia, olha só, né? A própria antiga estação ferroviária se encontra de pé ainda, né? Tendo aí seus 130 anos, né, a estação ferroviária se encontra de pé. Nós temos um prédio, inclusive, que fica na esquina, hoje em frente ao Educandário, da Escola Margarida Pardelhas, agora me fugiu o nome da rua ali, mas aquele prédio é conhecido como Santa Fé, inclusive tá lá, o prédio tá em ruínas, né, tá caindo literalmente, ele é o prédio mais antigo de Cruz Alta, se eu não estou enganado, ele é de 1845, tem até a data nele ainda até hoje. E esse prédio viu a Revolução Federalista acontecer e fica praticamente na esquina desse combate entre as tropas dos pica-paus com os maragatos. Fica praticamente ali ao lado. Esse prédio é uma testemunha viva do que aconteceu ali, né? E, inclusive, esse prédio, olha que interessante, esse prédio, conhecido como Santa Fé, ali foi a primeira cadeia pública, ali foi a primeira Câmara dos Vereadores, e ali ficava o José Gabriel da Silva Lima, primeiro prefeito de Cruz Alta, uma das figuras mais polêmicas que o município teve, conhecido aí por matar os seus opositores e dar carne para os porcos e para os cães. Inclusive, depois a gente pode falar, tem a famosa fala dele, né, que ele diz:
nunca foi tão bom em engordar cães e porcos com carne humana. Esse cara foi o primeiro prefeito de Cruz Alta e era inimigo do Firmino, inclusive, né, ele era dono de uma jornal que existia aqui em Cruz Alta, e no termo do jornalismo antigo chamavam de empastelar, né, que era você ir lá e destruir o jornal, né. E o Firmino, na calada da noite, com seus jagunços, vai até lá e empastela o jornal do José Gabriel, né, tocam fogo, quebram tudo, o Firmino prende ele, atravessa toda a rua Pinheiro Machado, que na época tinha outro nome, né, atravessa toda aquela rua com o José Gabriel amarrado para que toda a população pudesse ver. E o mais interessante hoje é ver o túmulo do Firmino de Paula fica a poucos metros do túmulo do José Gabriel. Né, foram sepultados quase um lado do outro. E o interessante é que tanto no túmulo do Firmino quanto do José Gabriel não tem o nome deles. Eles só colocaram o nome das viúvas para que não houvesse saques, né, mas foram sepultados perto. Então nós temos esse prédio que é testemunha, né, dessa época da Revolução Federalista, a própria estação ferroviária. Nós temos aqui o próprio... tem mais uma construção, agora fugiu um nome aqui, né? Mas enfim, temos ainda alguns casarões antigos bem preservados ainda nessa época. Quem vai a Cruz Alta consegue visitar, assim, além da ferrovia, né? Pô, estação histórica, mas além disso, consegue fazer uma visita, consegue fazer esse resgate em alguns pontos de Cruz Alta, quem vai para conhecer? Olha, é difícil, é mais, a não ser que você conheça alguém, tipo, cheguei ali, conheço, por exemplo, alguém que consiga me levar nos locais, sim, com certeza, né? Mas, infelizmente, hoje a gente não tem, por exemplo, a nível de município, um cronograma de visita. Isso é muito triste, né? Porque a gente deveria ter hoje aqui, por exemplo, uma associação que preservasse isso, que pudesse mostrar para os jovens, né? Olha só, aqui aconteceu um combate, né? Nós temos, por exemplo, aqui, sentido Boa Vista do Cadeado, chamam de Ponte Queimada. Muita gente nem sabe o que se chama de Ponte Queimada. É Ponte Queimada porque os maragatos botaram fogo naquela ponte para impedir o avanço do Firmino de Paula. Né? Então, até hoje, chamam de Ponte Queimada. Nós temos aqui no interior, de sentido para quem vai para Santo Ângelo, né, a localidade da antiga Fazenda As Brancas, que era uma fazenda do Firmino de Paula. O Firmino de Paula compra essa fazenda justamente porque As Brancas, porque dizia que tinha vacas fantasmas que andavam pelaquela fazenda, e o Firmino de Paula, na época, consegue um recurso vindo do governo para fazer uma campanha militar de procurar as vacas que eram fantasmas. Isso, olha só, isso é história, né? Então, hoje, infelizmente, a gente não tem, né, uma pessoa assim, especialista para acompanhar um visitante. Mas a verdade é uma só, né? Tu pega, por exemplo, aqui, hoje nós temos o 29º GACAP, que é o 29º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsada, aqui em Cruz Alta, o grupamento Muaitá. Aquilo ali antes da Revolução Federalista, né? Uma fortaleza, aquilo ali viu também a história acontecer. Inclusive, se eu não estou enganado, é a base militar mais bem armada da América Latina, aqui em Cruz Alta, né? Então, as pessoas não sabem esses confrontos que acontecem aqui. Infelizmente é o mal do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? A gente não preserva, a gente não valoriza a nossa história, né? E justamente por isso eu fiz questão de abordar a Revolução Federalista em Cruz Alta com o jornalista Fernando Cooper, sócio proprietário do Notícias RS. Antes da gente continuar e também antes de entrar na questão da degola na Revolução Federalista, Fernando, para quem está nos ouvindo e quer acompanhar o Notícias RS, como é que faz? Pode entrar, pode vir aqui no Facebook, né, digitar Notícias RS, vai aparecer ali justamente, é um desenho preto, né, escrito em verde e amarelo, um mapinha do Rio Grande do Sul. Então é só botar ali Notícias RS, vai achar a nossa página. Tem o site também, que é o www.noticiasrs.com.br. No Instagram também, é só procurar Notícias RS. Também tem algumas páginas paralelas que eu mantenho, né, como o canal Dois Dedos de Maçonaria no YouTube, ali onde eu sempre estou falando sobre maçonaria. Então é só procurar ali o Fernando Cooper mesmo, vai acabar encontrando ali no YouTube o canal. É o Fernando Cooper que conversa com a gente aqui, é uma referência do jornalismo em Cruz Alta, na região, e recomendo fortemente para o pessoal acessar
Notícias RS nas redes sociais, vai no site, melhor portal de Cruz Alta, Ibirubá e toda a região. Antes da degola do Boi Preto ainda, Fernando, José Pinheiro Machado foi senador, morreu esfaqueado, está enterrado em Porto Alegre, no cemitério da Santa Casa, um túmulo que já se tornou histórico, né? Inclusive nas visitas guiadas do cemitério da Santa Casa, sempre há uma passagem ali por esse túmulo, por causa, né, que ele é muito imponente, entre outros ali, entre o próprio Júlio de Castilhos, que está no cemitério da Santa Casa, na capital. Mas Pinheiro Machado, qual a importância dele para Cruz Alta? E acredito que os familiares dele estão enterrados em Cruz Alta, apesar do ex-senador estar sepultado em Porto Alegre, né? Qual a importância dessa família? Acredito ainda muito forte, não é? Os Pinheiro Machado em Cruz Alta. Exatamente, o Pinheiro Machado, que é uma figura bastante interessante, né? Chama muita atenção, até se tu olhar uma foto dele, a impressão que dá, ele era um cara com um olhar muito, como dizem, atravessava a alma, né? Um cara muito sério. E muita gente, quando fala em José Gomes Pinheiro Machado, né? O senador Pinheiro Machado, como era conhecido, só vê aquela figura do político Pinheiro Machado. A verdade é que o Pinheiro Machado ele foi muito além disso, né? Ele durante as revoluções, ele pegou em armas, né? Diferente de muitos políticos que a gente vê hoje, que falam, né? Que brandam, que são grandes figuras. A gente vai pegar, por exemplo, a própria figura do Pinheiro Machado como político, né? Como cruzaltense, que ele não foi só um político, mas um guerreiro dele. Né? O Pinheiro Machado nasceu em 8 de maio de 1851 e morreu, como tu bem disse, no dia 8 de setembro de 1915, né? Foi esfaqueado. E o interessante é que parece que ele até fez uma profecia num dos discursos, né, anteriormente à morte dele. Ele mesmo disse: só me enfrenta pela frente, porque só pode matar pelas costas, porque pela frente ninguém consegue. Daí foi o que aconteceu, né? Ele tomou uma facada nas costas, né, e dizem ainda que ele teria gritado, né, aquela frase: covarde, me apunhalastes pelas costas, porque pela frente não conseguiria. Né? E os familiares dele, como tu bem disse, estão sepultados aqui no cemitério de Cruz Alta, que data de 1845. Fiz várias reportagens ali, sou apaixonado pelo aquele local, pela história que ele tem. Inclusive, ano passado, fiz um vídeo, está lá no canal Dois Dedos de Maçonaria, contando a história de cada figura ilustre que se encontra hoje ali sepultada, né? Tá lá no canal Dois Dedos de Maçonaria, só procurar lá os 170 anos da Loja Harmonia Cruzaltense. Pinheiro Machado, que inclusive foi maçom também, aqui da Loja Harmonia Cruzaltense. Então, eu trouxe esse resgate histórico, e durante essa visita ali eu mostro, né, túmulos de familiares dele que estão sepultados ali também, né? E para nós aqui foi um grande militar, né? Um grande militar, porque ele é interessante pela questão da formação, né? Ele era filho de Antônio Gomes Pinheiro Machado e Maria Manuela de Oliveira Aires, famílias, sobrenomes tradicionais aqui, né? Estudou na escola militar, aos 15 anos abandonou o curso para lutar como voluntário e contra a vontade do próprio pai, inclusive, na Guerra do Paraguai. Então já era um cara que, quando chegou à política, já tinha carcaça, como dizem no exército, rígida pelas refregas, pelas batalhas. Lutou na Guerra do Paraguai, lutou na Revolução Federalista para se tornar depois, né, justamente um político. Então, um cara que nós temos aqui a principal rua, a Rua Pinheiro Machado. Em várias outras cidades, eu morei em Caxias do Sul, tem a Rua Pinheiro Machado. Então é alguém que acabou transcendendo o nome de um cruzaltense brasileiro mesmo, né? E agora sim, degola do Boi Preto, hein? Que nome sugestivo. Tenho certeza que muita gente que está ouvindo a Guaíba agora não sabe o que foi esse episódio da degola do Boi Preto. Explica pra gente, Fernando. É bem interessante essa questão da degola do Boi Preto, né? Porque isso aí acabou sendo uma mancha na história militar do próprio Firmino, né? A gente sabe que naquele momento, aqui, Cruz Alta, essa região era um rio de pólvora. Inclusive, olha que interessante, né? Antes da revolta, da degola do Boi Preto acontecer, a degola do Boi Preto, na verdade, foi uma vingança.
né, tínhamos um homem chamado o Latorre, conhecido como Negro da Adaga Prateada. Sim, Adão. Adão Latorre. Exato. Isso aí, né? Inclusive tem uma poesia muito legal, né? Agora não me lembro agora o nome de quem produziu a poesia, que pega e fala sobre o Adão Latorre, né? O Negro da Adaga Prateada, né? E ele era um nome que, quando se pronunciava o nome dele, as pessoas tinham medo. Essa é a verdade, né? Cair nas mãos do Latorre, morte. E tem todo um contexto. Dizem que o Firmino fez essa questão da degola do Boi Preto na localidade do Boi Preto para se vingar do Adão Latorre, que teria degolado outros republicanos, mas também aconteceu uma coisa muito interessante naquela época. O Firmino de Paula, comandando a 5ª Poderosa Brigada do Norte, ao encalço dos Maragatos, né? A 5ª Brigada da Poderosa Divisão do Norte. Ele estava ao encalço dos Maragatos, e os Maragatos invadiram a localidade da fazenda que ele tinha aqui no interior. Inclusive, diz que os Maragatos começaram a carnear os bois dele, terminaram, tocaram terror na fazenda dele. E o filho do Firmino de Paula, o Salatiel, era um menino na época, dizem que ele teria pego, alguém deu uma carta para ele, pedindo: avisa o teu pai que eles estão aqui. E estão matando os bois, estão estuprando as mulheres, estão aquela coisa da guerra mesmo. E dizem que o Salatiel, se eu não me engano, ele tinha 12 ou 13 anos, montou no cavalo e partiu em direção ao pai dele, chegou lá e entregou essa carta aí, né, justamente falando sobre a questão do que estava acontecendo. E disse que naquele momento o Firmino ficou numa raiva absurda, pegou a 5ª Poderosa, dividiu ela em dois, né, dividiu em duas frentes, e uma parte ele trouxe para o encontro dos Maragatos, até que conseguiram emboscar, né, uma quantidade muito grande. Né? Então, o que aconteceu? Para ter uma ideia, né? No Boi Preto, né, os homens do Firmino de Paula puseram em prática essa tradição das revoluções gaúchas, né, de ambos os lados. Vai degolar primeiro, né? Ou seja, para que gastar uma bala se a degola ela era limpa e de graça? Né? E assim foi o que aconteceu, né? No combate do Arroio do Jaracacá, em 1893, né, começou ali todas essas ideias, né, começou essa coisa de pegar e trazer para a degola. Bom, o que aconteceu? Para trocar por miúdos aqui, para não me estender muito, né, e acabar divagando muito, eles atocaiaram os maragatos, pegaram esses maragatos e começaram a degolar eles, foram 376 maragatos, não me lembro bem de cabeça agora, mas foi isso que aconteceu. Eles foram degolando, né, esses maragatos e largando eles de tantos em tantos até chegar à localidade de Cruz Alta. E até, inclusive, uma coisa bem interessante, porque é triste essa situação toda, né? Sim. Mas aconteceu uma situação porque anos antes ele tinha tido um primo dele, isso está, inclusive, no livro do historiador Rossano Vieira Cavalar, tem toda a documentação ali do que foi essa situação da degola do Boi Preto, né? Ele tinha um primo dele que era médico. Esse primo médico dele, inclusive, teria curado o filho dele, o Salatiel, né? Tratado, se não me engano, era com pneumonia que o rapaz tinha. Ele tratou esse menino, né? E naquele momento, quando eles abordam os maragatos, né? O Firmino vê o primo dele no meio, que era médico, salvou o filho dele. E a história conta que eles estavam voltando, né? Só deixar claro que o evento aconteceu de 4 a 5 de abril de 1894, lá no que ficou chamado como o Boi Preto, em Chapada, município aqui de Chapada. E o Firmino viu o primo dele lá, dessa vez, no lado inimigo. E dizem que o primo dele falou para ele, né? Ó, eu salvei teu filho. E tudo isso era registrado por um médico que acompanhava o Firmino. Diz que o Firmino olhou para a tropa e fez o sinal da degola, ignorando o próprio primo dele, né? E assim foram degolados. Eu realmente não me lembro agora de cabeça se foram 376, 300, mas foram 300 e poucos aí degolados lá, começando, né, nessa localidade de Chapada, conhecido como o Boi Preto, né? Por isso o nome Boi Preto, justamente, né? Degola do Boi Preto. Eles foram degolando esses homens até chegar aqui na localidade de Cruz Alta, né, os corpos no caminho, para que os gatos que vinham atrás pudessem ver o que eles tinham feito, né? E aí tem esse parente do Firmino que é degolado junto. E o mais interessante dessa história, porque aí as pessoas falam, mas será, Fernando, que foi tudo isso mesmo?
né? O interessante é que o Firmino chega em Cruz Alta e manda um telegrama para Júlio de Castilhos, né? Júlio de Castilhos contar seu, né? Eu não tenho agora aqui o livro em mãos, né? Mas no livro tem até a cópia desse telegrama que ele fala: capturamos na localidade de Chapada, combatemos no Boi Preto, onde foram passados nas armas tantas pessoas, conseguimos juntar tantos fuzis, tantas espadas. Ele contabiliza aquilo que ele conseguiu capturar de material, e ele fala: e passamos na adaga 300 e tantos homens, assim. E isso pegou muito mal na época, né? Porque chamaram ele de um açougueiro, né? De alguém que literalmente não poupou ninguém, justamente nessa questão da degola. Só que aí também tem esse outro lado, né? Que teriam dito que ele teria feito essa vingança justamente por causa do que o Adão Latorre havia feito anteriormente também. E apesar da questão da degola, né, o general Firmino e também o Pinheiro Machado, né, esses dois de Cruz Alta, né, eles são heróis, são considerados heróis locais em Cruz Alta. Sim, são considerados heróis locais, inclusive por causa justamente dessa situação em que, não por uma vez só, né, mas por várias vezes que o próprio Firmino salvou o município de Cruz Alta de invasões dos maragatos, né? Aqui em Cruz Alta, isso é bem importante falar, porque todo mundo acha que Cruz Alta era só um berço dos republicanos. Na verdade, não. Tinha muita gente que era passivo ao maragato. Inclusive, tem uma das histórias que durante esse combate que aconteceu aqui hoje, onde é a Rua Pinheiro Machado esquina com a Praça Firmino de Paula, a Praça Érico Veríssimo, ali quando aconteceu o combate, dizem, né, que uma mulher teria saído da janela e gritado: "Viva os maragatos!" E essa mulher foi morta, tomou um tiro e morreu. E na própria descrição da história conta que o corpo dela ficou pendurado na janela enquanto o tiroteio acontecia. Ou seja, é uma pessoa. Então, Cruz Alta não tinha somente republicanos, tinha também o lado maragato. Só que o problema é que o que acontece? Os maragatos, em todas as vezes que entraram em Cruz Alta, pilharam, roubaram, botaram fogo, mataram, né? Até tu perguntou antes se tem ainda casarões antigos aqui que viram isso. Até eu já ia esquecer, nós temos aqui na esquina do Calçadão 1 com o Calçadão 2, né? Rua Pinheiro Machado. Então nós temos o Calçadão 1 e o Calçadão 2. Bem na esquina tem um prédio muito antigo que está ali até hoje é um centro comercial, né? Tem lojas ali em cima e na parte de baixo tem uma cafeteria. Aquele prédio era o polo do comércio de Cruz Alta na época, saqueado pelos maragatos quando eles entraram em Cruz Alta. Então, a maioria do povo, da população de Cruz Alta na época, tinha ranço aos maragatos, porque sabiam que quando eles chegavam, certo, que era roubo, né, matança, eles pilhavam, botavam fogo, estragavam tudo e iam embora. Né? Então eles tinham meio que os maragatos como bárbaros aqui. Né? Tanto que aqui tu vê muito hoje o lenço branco sendo usado, todo mundo com lenço vermelho, né? Um breve intervalo e já voltamos com Guaíba Revista. Estamos de volta com o quarto e o último bloco do Guaíba Revista. Seguimos com o papo com o jornalista, sócio proprietário do Notícias RS, Fernando Copper, sócio proprietário do portal Notícias RS, o maior e melhor portal de notícias de Cruz Alta, Ibirubá e região. Siga Notícias RS também, procura o conteúdo que o Fernando produz no YouTube, né, as reportagens gravadas, que são sensacionais, fazendo esse resgate histórico de Cruz Alta e também abordando o lado desconhecido, né, reportagens que fazem muito sucesso, né, Fernando, inclusive em outra oportunidade aqui na Rádio Guaíba, mencionou que Cruz Alta, a própria origem, não é, remete a algo misterioso, né, o que de repente tem até uma relação com esses fenômenos que acontecem em Cruz Alta, né? Exatamente, até só para me corrigir uma fala que talvez eu tenha falado equivocado aqui, a degola do Boi Preto acontece então a partir da noite do dia 4 de abril de 1894. Né? E aí o número é entre 250 a 400 mortos, né? Mas o Firmino totaliza em 300 e pouco. Só para me corrigir, para não falar bobagem aqui, né? Sobre essa questão de Cruz Alta, tu sabe
coisa, Marcel, eu desde que era criança, eu sempre ouvi falar que Cruz Alta tinha uma energia pesada, e Cruz Alta, nada, o pessoal até tinha esse ditado aqui, né? Em Cruz Alta nada dá certo. Agora, é interessante a própria fundação, e depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de Cruz Alta nunca dá nada certo, a própria criação do município de Cruz Alta, ela é bastante interessante, porque ela começa com justamente uma lenda, né? Olha que surreal isso, né? A gente, há um tempo atrás, foi em janeiro que a gente fez essa entrevista, o pessoal perguntou sobre o lobisomem de Cruz Alta e tudo mais. Agora, o que é interessante é que Cruz Alta, a fundação de Cruz Alta, ela ocorre como uma lenda, vamos dizer assim, né, que teria acontecido no ano de 1698. O que acontece para te entender? Naquela época, havia alguns fazendeiros já aqui pela nossa região, né, porque não dá para confundir a fundação de Cruz Alta com a emancipação de Cruz Alta. São duas datas totalmente diferentes, né? 200 e poucos anos de emancipação, quase 300 e poucos anos aí desde que Cruz Alta existe. Então é muito antiga. E dizem que naquela certa vez, né, isso é história, inclusive, onde isso aconteceu, existe uma cruz muito grande lá. Dizem que naquela certa feita tinha um fazendeiro lá e ele passeava toda manhã com a filha dele, com a menininha. Em determinado momento, né, ele se distraiu e a menina sumiu, né? Ele perdeu a menininha de vista. Pois bem, ele procurou a menina, não encontrou, e aí ele reuniu, né, pegou ali alguns vizinhos, alguns militares, enfim, né, até os jesuítas aí começaram a procurar, né, a menina. Onde é que estava aquela menininha? No outro dia, eles encontram um animal muito grande, uma fêmea, né, que até o pessoal fala que parecia um lobisomem, mas aqui a gente tem um nome, né, que é o Aó, A e o O com acento AO, né? Era uma lenda folclórica que existia aqui não só na região de Cruz Alta, mas até na Argentina, no Uruguai, existe. O AO seria como se fosse um lobo, um animal, né? Muito feroz, que esquartejava pessoas quando pegava. E essa menina foi encontrada por uma AO fêmea. E a história conta que quando eles chegam, eles encontram aquela menina deitada no pelo desse animal, por esse AO fêmea. E quando o pai dela viu aquilo, né, ele teve um infarto fulminante e morreu. Ele se assustou, né, porque ele pensou que o animal tinha matado a criança, mas na verdade o animal achou a menina e protegeu a menina do frio daquela noite, a menina. E ele viu aquilo, ele tem um infarto e morre. Ele morre ali do lado. Né? A lenda não conta se o AO foi embora, o que aconteceu. Isso é o que se sabe isso. Ele teve um infarto e morreu. E os jesuítas que estavam ali levantaram uma cruz, que eles gritaram, isso é um milagre de Deus, né? Pelo fato da menina ter sido protegida por aquele animal. E ali eles levantam uma cruz, né? Por isso, na época até era Cruz Alta, muito leal, cidade do Divino Espírito Santo, né? Ou cidade, muito leal, cidade do Divino Espírito Santo da Cruz Alta, como chamam, né? Por isso mudado para Cruz Alta. Mas até hoje, lá na localidade de Benjaminote, que é onde isso teria acontecido, tem uma cruz bem grande, inclusive foi revitalizada alguns anos atrás pela Prefeitura de Cruz Alta. Tem uma placa lá contando essa lenda também. Então, Cruz Alta nasce justamente da lenda de um animal que hoje poderia ser interpretado como um lobisomem. Escreveu um lobisomem em 1600 e pouco, né? Então, poderia hoje ser interpretado como um lobisomem que protegeu a menina. Fato é que, mais interessante, essa região é a região que mais tem relatos de lobisomens, de avistamentos aqui no município. E é AO o nome dessa criatura. AO. Isso, dessa fera aí. Que interessante, que interessante. E na mitologia de Cruz Alta, e tu falou também que na Argentina tem também essa mitologia. Sim. E aí é um homem que é igual ao lobisomem, no sentido assim, ó, de comparar com o lobisomem. Seria um homem que viraria também esse lobo, ou já é uma criatura que é assim mesmo, não vira homem? É uma criatura que é até interessante, porque o pessoal fala que é uma criatura que aí que tá, não tem como tu dizer, não, isso aqui é um lobisomem, né? Como uma lenda é muito antiga, o que se tem dessa informação que seria uma besta, né? Uma besta que vive nessa região aqui mais castelhana, vamos dizer assim, né? Entre Argentina, Uruguai e aqui esse lado, né? Mais central, que seria uma fera, né? Mas não se tem essa
como é que eu posso dizer, esse crivo, né? Dizer, não, é um homem que se transforma, né? Sempre foi tido como uma fera que protege a mata, que fica pelo lugar ali. E até hoje, os moradores de Cruz Alta, tem gente que alega ter visto uma aparição dessa criatura. Isso é interessante porque hoje em dia ninguém falaria, né? Ah, eu vi um Aó andando por ali. Hoje o pessoal já sabe, né? A figura do Aó, né, como a lenda, como o folclore conta, se a gente fosse hoje pegar a foto do que seria ali, uma montagem do que seria o Aó, isso aqui é um lobisomem, né? Porque a cultura hollywoodiana disseminou muito o que a gente tem hoje como a imagem do lobisomem, né? Um monstro que não é nem lobo nem homem, mas aquele animal, né, que meio híbrido ali. Então hoje para nós seria a figura de um lobisomem, vamos dizer assim, né? Eu estou me referindo à imagem, né? A caricatura, do desenho desse animal. Daria para dizer tranquilamente que é um lobisomem, porque olha como é interessante. Né? Eu fazendo aqui um paralelo, obviamente, se tu for ler o livro de Apocalipse da Bíblia, João, quando estava lá, o apóstolo João estava lá na caverna onde ele foi exilado e viveu, tem uma revelação de um gafanhoto gigantesco que voava, batia a asa tão forte que aquilo para ele era uma besta. E tem os estudiosos da teologia que dizem, não, o que João viu naquele momento teria sido um helicóptero, porque ele fala sobre o fim dos tempos, então ele está tendo uma revelação. Só que na época que ele vivia não existia helicóptero, então ele disse o quê? Eu vi um gafanhoto voando, batendo as asas. Mas o pessoal da teologia falou o quê? Não, João viu um helicóptero, ele teve uma visão. Da mesma forma, essa questão. Os antigos lá em 1600, 1700, eles poderiam olhar e dizer, isso aqui é uma Aó, né? Uma fera, uma besta. Hoje, o homem de hoje poderia olhar para aquilo ali e dizer, não, isso aqui é um lobisomem, né? Por que eu falo isso? Porque a gente, em outubro de 2024, né, a gente recebe uma visita na redação jornalística de um senhor que diz ter visto um lobisomem, né, naquela região, diga-se de passagem, entre Benjaminote, né, o bairro Abegaí, bem naquela região ali. E para ele, quando ele nos conta esse relato, né, ele diz, olha, eu não sei se era um lobisomem, mas era um animal muito grande, era um cachorro, isso eu tenho certeza, não dá para dizer que era um lobo, porque ele aparentava ser muito maior. Então, será que esse homem não viu um Aó? Ou será que esse homem viu um lobisomem? Então, na concepção do ser humano, hoje já seria um lobisomem, né? E sabe que aqui no Guaíba Revista, a gente também... Bom, já entrevistamos o Edson Boaventura, provavelmente o ufólogo mais conhecido atualmente do Brasil, e também conversamos com o colega do Edson, o Fábio Furtado. Uhum. Em relação à ufologia, como é Cruz Alta nesses termos? Tem avistamento também de algum objeto desconhecido, não identificado? Aqui na nossa região eu desconheço, assim, de alguém que tenha visto luzes, né? Essa parte mais ufóloga, vamos dizer assim, né? Cruz Alta sempre foi uma cidade bastante interessante no sentido mais sobrenatural. Claro que, obviamente, hoje em dia, né, as pessoas confundem avistamento, né? Um OVNI, eles já acham que é ET, né? O OVNI é uma coisa, ET é outra coisa, né? O OVNI é um objeto voador não identificado, mas o que a gente tem aqui, eu pelo menos ouvi relatos de, fulano viu um disco voador. Agora, uma coisa que é bem interessante aqui nessa região é o pessoal que no interior vê bola de fogo, até o pessoal fala que é enterro de dinheiro. Isso aqui é um avistamento e ali tem enterro de dinheiro. Isso sim, né? A gente já teve vários relatos assim de pegar e, olha, aqui tem enterro de dinheiro. Inclusive, bastante interessante, acho que foi no início do ano passado, ou no fim de 2024, agora não me recordo muito bem, a gente teve um caso aqui que a gente fez uma reportagem. A gente tem aqui entre o município de Cruz Alta e o município de Birubá, nós temos então a 377, que é uma BR, e ela sai na ERS 223. Para quem conhece a região de Birubá, Cruz Alta, está nos ouvindo, sabe de onde eu estou falando. É a popular Curva da Morte. Né? O pessoal fala muito, a Curva da Morte, né? Todo ano tem alguém que morre lá, é caminhão que tomba, inclusive semana passada tivemos mais um caminhão que tombou lá. Então, entre Ibirubá e Cruz Alta, nós temos ali na ERS 223 com 377, o que chamam de Curva da Morte. Pois bem, ano passado, e ali bem nessa localidade tem uma empresa de cerealista. Não vou falar o nome da empresa aqui, mas é uma empresa cerealista que tem ali. Então, essa curva ela não é abandonada, ela tem ali uma empresa que fica ali.
E aí essa curva, tu pode pegar 223, sentido Imbirubal, tu pode pegar a 377, né? Então uma BR ali com uma RS. E sempre houve essa questão de mortes. Eu mesmo já fiz várias reportagens com óbito no lugar ali. Infelizmente é um lugar bem complicado mesmo. E começaram a relatos na nossa redação, né? Nossa, várias empresas jornalísticas aqui relataram reclamações de usuários da rodovia que chegavam naquela localidade e tinha uma mulher que ficava gritando ali. E o medo dessas pessoas era o quê? Será que não é uma mulher maluca? Daqui a pouco ela se atira em frente a um carro, causa um acidente monstruoso, como aconteceu na RS 223, sentido Selba a Tapera, em que um cidadão maluco lá ficou ameaçando se jogar na frente de carros, as pessoas ignoraram, achando que era bobagem, o cara fez isso e matou uma família inteira em 2022. Então, quando começou a chegar essas informações para nós, entre fim de 2024 e início de 2025, nós achamos que é notícia, né? E depois o pessoal começou a falar, não, olha, tem uma mulher sim, de branco, vestida de branco e fica gritando ali, dando volta. Mas coisa, eu sou um cara muito cético, eu sempre parto da ideia que é mentira, né? Isso que é invenção, é conversa fiada. E aí nos mandaram um vídeo em que um homem que mora nessa empresa, né, o caseiro, vamos dizer assim, ele gravou um vídeo do próprio celular, né, cerca de 500 metros, onde essa mulher estava gritando, isso, sei lá, 2 horas da manhã, ela gritando e andando em círculo, né? E aí tem a estrada, porque essa BR ali, a 377, ela é de terra. Ela sai da 223, que é de asfalto, e vai para uma estrada de chão. E ela estava ali, né, no início da estrada de chão, andando em círculo e gritando, que nem uma maluca. Né? E ele gravou a cachorrada ali, enlouquecida, né? Até porque isso é interessante, porque se alguém dali que está simulando isso, os cachorros conhecem, não fazem alarde, não fazem nada. E ali se via toda a cachorrada ali da região gritando, né? Quando, latindo, e esse cara assustado, né? E aí nos mandaram também os áudios que esse cidadão mandou para outras pessoas apavoradas, falando que ele não ia mais pernoitar lá por medo. Ou, sei lá, uma mulher ali para chamar atenção, o cara sai, te assaltam. Né? A gente sabe que empresa cerealista tem grão, tem sumo, enfim. E a gente reuniu a nossa equipe jornalística, né? Até mandar um abraço, inclusive, para o o Rodolfo Augusto Schetter de Oliveira e o Diego Lopes de Moraes, que são meus parceiros aqui, que estão sempre nas matérias comigo. Nós fomos até lá. Fomos até lá de noite, né? A gente saiu daqui, eram umas 20 horas, mais ou menos. Chegamos lá às 21 horas e ficamos lá até uma meia-noite, né? Ali, de tocaia, para ver o que acontecia. Não encontramos nada, mas teve uma coisa que chamou bastante a atenção nossa, que eu achei bem interessante. Bem onde essa mulher estava, onde ela foi gravada, havia um monte de buquês de flores. Buquês, né? E o mais interessante é que não eram buquês novos. Tipo, alguém largou um buquê lá recentemente. Eram buquês velhos, desses assim, como se tivesse botado um buquê de flor. E um ano depois estava lá só o resto do que sobrou dos buquês. Então aquilo nos chamou bastante atenção. Não vimos nada, a gente nunca faz essa questão de sensacionalismo, né? Não, tô vendo, tô sentindo. Eu vou e gravo, padrão jornalístico mesmo. Não vi nada, não senti nada, mas chamou bastante atenção nossa esse ponto. Então, assim, OVNIs eu nunca vi aqui, nunca ouvi, pelo menos nunca chegou para mim relatos. Agora, a questão sobrenatural, aí nós já tivemos bastante aqui, essa própria questão do lobisomem, né, que foi um relato, e eu até contei isso na nossa outra entrevista, então não foi alguém que veio, olha, eu vi um lobisomem. Foi um senhor de idade, né, os relatores disse, olha, e foi bem numa semana em que estava tendo bastante avistamento de felinos aqui, né, o famoso leão baio. Então, quando ele nos traz essa informação, eu achei que ele viu um felino, alguma coisa, um gato do mato, né? E ele disse, olha, não foi um felino que eu vi, né? Ele, em vez de ele vir pela BR-158, sentido Júlio de Castilhos a Cruz Alta, passando pela Polícia Federal, né? Ele entrou, né? Ele mesmo disse, eu estava com medo, né? De ter alguma irregularidade no sentido, algum documento atrasado, então eu entrei pela localidade de Benjaminote, pegando a estrada velha, sentido ao centro. E na época essa estrada estava passando por reforma, então só tinha via um carro só. Ela completamente escuro, né, que estava andando por ali com a caminhonete dele por volta de meia-noite, 1 da manhã, quando
ele avistou um animal muito grande no acostamento e ele pensou que era um cavalo amarrado. E quando a gente foi fazer a matéria lá, de fato a gente viu vários cavalos amarrados. É uma localidade bem agrícola e o pessoal tem essa mania, amarra o cavalo ali na beira da estrada e deixa ele pastando, volta a buscar no outro dia. Eles acharam que era um cavalo e reduziam a velocidade, não tinha como manobrar, porque do lado direito a gente gravou a matéria, mostramos, do lado direito tinha as pilhas de pedras dos calçamentos que seriam colocados, e só tinha uma via. E bem onde esse animal parou no meio da rua, do lado nós tínhamos a famosa Capela Centenária, era um cemitério ali, foi desmanchado, só sobrou uma capela, era uma única capela que estava ali até ano passado, foi demolida. Né? Bem em frente, vocês já devem ter feito reportagens, vai ter a Soli 3 aqui em Cruz Alta agora, vai ser a maior empresa de biocombustível, enfim, bem na frente ali. Então, inclusive, essa capela foi desmanchada porque vai ser feito um trevo ali. Então, ele chegou aquele animal e parou. Quando ele parou, esse animal parou no centro da pista ali, e ele, como ele falou, eu não era um cavalo, era um cachorro, um lobo. Ele disse, olha, não quero falar que era um lobisomem, mas é que dizem como lobisomem. Esse animal não atacou ele. Ele disse que ele parou, a luz da caminhonete ficou focada totalmente no animal. Ele não tinha como dar ré, não tinha como manobrar, porque a estrada é bem estreita por causa das pedras. Não tinha visão para manobrar, uma vez que totalmente escuro, não tem iluminação. Ele disse que o animal ficou parado, encarando ele encarando o animal, com a luz da caminhonete, o animal não saía. E de repente esse animal ficou em duas patas e ficou rosnando e cheirando alguma coisa para cima, como ele mesmo descreveu, como se estivesse sentindo o cheiro de alguma coisa. Só que ele falou, quando esse animal ficou de pé, absurdo, era monstruoso aquilo. Ele falou, fiquei congelado olhando aquilo. E esse animal de repente volta para as quatro patas e corre em direção a essa capela e some na mata. E ele vem embora. Aí no outro dia ele foi nos contatar que havia visto esse animal naquela localidade. E é uma localidade bastante pesada, não somente por causa que havia um cemitério ali, né, como dizem, a gente tem que ter mais medo dos vivos do que dos mortos, mas ali é uma localidade que tem registros de homicídios, inclusive, 3 semanas atrás um corpo foi achado lá, a gente foi lá fazer uma reportagem, né, então recentemente nós tivemos, até foi tratado como um atropelamento do trem, porque o trem passa ali por perto, até o maquinista passou por cima com tantos vagões e freou e foi verificar e viu que era um cadáver. Só que, pelo que eu entendi, a polícia está investigando se pode ser um homicídio porque havia uma perfuração na cabeça. Então, é um local bastante tenso, complicado, e fica naquela localidade onde o AO visto há mais de 200 anos atrás. E o cemitério, isso é um ponto que eu queria tocar. Nosso tempo já está meio curto, mas eu queria tocar nesse ponto aqui. Tu falando do cemitério de Cruz Alta histórico, deu muita vontade de conhecer, porque até em padrões culturais mesmo, né? Aquilo ali deve ser um pedaço da memória do Rio Grande do Sul em Cruz Alta. Ah, com certeza, né? Essa matéria eu até recomendo, né? É só entrar ali no YouTube, procurar por 2 dedos de maçonaria, vai achar o meu canal. E procurar aquela matéria dos 169 anos da loja Harmonia Cruz Altense. Eu gravei essa reportagem lá para mostrar os fundadores da loja maçônica, mas o que é interessante é que a maioria desses fundadores da loja maçônica Harmonia Cruz Altense eram republicanos, né? E que lutaram, inclusive na Revolução Farroupilha, na Guerra do Paraguai, na Revolução Federalista, né? Depois na Revolução de 30. Então, ou seja, como tu disse, é um cemitério rico em histórias. Inclusive lá está sepultado Procópio Gomes. Olha que interessante, esse cara é uma lenda aqui na nossa região. Ele era republicano, combatia os maragatos e ali na altura de Passo Fundo, ele, né, com a sua armada, né, com os seus militares, foram emboscados pelos maragatos e fizeram eles prisioneiros. E a história conta, isso é muito interessante, que naquele momento falaram, vai ser degolado. E ele era muito barbudo, ele tinha uma barba muito grande. E ele teria dito, e essa fala dele foi anotada pelo escritor Maragato, depois entrou para os anais da história, ele teria dito, eu mesmo levanto a minha barba para ser degolado, porque bandido nenhum toca na minha barba. E assim ele fez, ele levantou a barba e foi degolado. Está lá, sepultado, Procópio Gomes, né? Família do Piano Machado também, família do próprio escritor Érico Veríssimo também está sepultada ali.
Nós temos outros grandes nomes ali sepultados, como o próprio Diniz Rodrigues Dias, conhecido como Barão de São Jacó, também está sepultado ali. Né? Então, assim, de nomes da Revolução Federalista, entupido de gente ali, né? Que são nomes muito conhecidos que hoje descansam. E o que eu mais sinto, né, nessa história toda é que, como a gente falou no início, não existe um planejamento para se preservar essa história. Agora, o cemitério de Cruz Alta, esse que a gente está falando, ele tem uma peculiaridade. A minha esposa, que trabalha também comigo no jornalismo, já fizemos várias reportagens juntas, ela não gosta de ir lá. Ela fala que a energia do lugar é horrível. Em 99, nós tivemos um caso absurdo que aconteceu aqui em Cruz Alta, que foi o caso de uma seita satânica aqui de Cruz Alta, que em 1999 esquarteja um cadáver lá dentro, né? Comete o crime de vilipêndio de cadáver, né? Não sei se a gente tem tempinho para contar essa história de forma rápida. Conta. Isso, o que aconteceu? Isso aqui eu poderia até falar o nome desses cidadãos aí, né? Porque o processo foi a júri popular, não correu em segredo de justiça, mas eu vou dar nomes fictícios aqui, né? Para não ter nenhum tipo de problema. O que acontece? Em 1999, se eu não estou enganado, no último dia de abril, para início de maio, virada de abril e maio, um rapaz, né? Um estofador, trabalhava como estofador, ele morre, ele infarta aqui em Cruz Alta. Ele morreu, né? Morreu de manhã, foi velado à tarde. E dois cidadãos aí, eu vou dar o nome de um de Cássio e o outro de Mateus, essa reportagem eu fiz também, é só pesquisar no YouTube ali, Papa Satã, P-A-P-A Satã, né, Cruz Alta, vai achar minha reportagem. Esses dois caras dessa seita, eles vão, acompanham todo o velório, se fazem que choram, que eram amigos e vão para casa. À noite, entre meia-noite e 5 horas da manhã, que é o horário, eu entrevistei, quando eu fiz essa reportagem, entrevistei até um fotógrafo criminal, que na época fez as fotos, entrevistei o pessoal que era coveiro na época. O crime teria acontecido entre meia-noite e 5 horas da manhã, que é um horário que não havia ninguém no cemitério, né? Eles vão no cemitério, abrem a gaveta onde esse cidadão havia sido sepultado, tiram o corpo para fora, arrancam uma das pernas, colocam uma das pernas num dos portões mais abaixo, eles tiram a mão, né, do cadáver e fazem a mão, mexem na mão para que ela ficasse fazendo um sinal obsceno, não vou falar o nome do sinal aqui, e essa mão fazendo um sinal obsceno, aquele com o dedão do meio, né, eles cravam numa lança da porta voltada para a capela que tem a cruz de Cristo. A cabeça desse cidadão, eles cortam a cabeça, e eles fazem um pentagrama no chão com o próprio sangue. Pentagrama, para quem não sabe, uma estrela, né, invertida, estrela de 5 pontas. Eles botam esse pentagrama no chão, escrevem na parede Papa Satã, daí a gente ficou conhecido como a seita satânica Papa Satã, e a cabeça eles colocam no centro, voltar para a entrada do cemitério. Só que, inclusive na entrevista com o perito criminal que tirou as fotos, ele conta que a ideia desses satanistas era deixar os olhos do cadáver abertos, só que um dos olhos fechava. Né? Um ficava aberto, o outro fechava. Então eles arrancaram até a pálpebra do olho para ficar com os dois olhos abertos voltados para frente. Meu Deus do céu. E aí, o cadáver eles deixam jogado mais abaixo, faz o que. Isso foi em 99. A polícia começa a investigar, começam a buscar quem que era. Enfim, chegam nos dois meliantes. Um tinha 17, um tinha 19, um tinha 17, um tinha 18. Eles são presos, né? Por vilipêndio a cadáver, né? Que na época acho que era um ano e meio né? Então não era um crime muito, né? Era pouco tempo. Eles são presos, cumprem esse 1 ano e meio, eles saem da cadeia e aí começam a namorar no sentido, tipo, parece que esse menino de 18 anos, ele conhecia esses dois cidadãos e teria, de certa forma, colaborado com a polícia, né? E eles descobrem isso. Então eles saem da cadeia e começam a namorar esse menino. Olha, a gente sabe que tu só contou porque tu deve ter apanhado. Começam a ajudar. Inclusive dizem que na época dão até um celular de presente para ele. Isso em 2001. Então tu calcula que um celular em 2001 é um artigo de luxo, né? Eles dão o celular para esse guri e conquistam a confiança dele. Muito bem. Em 2001, eles marcam um ritual de
iniciação na seita satânica no cemitério municipal de Cruz Alta. Inclusive, eu tive acesso ao acórdão, né, do julgamento, conversei com pessoas que participaram do júri, né, eu li todo o acórdão, eles contam que o rapaz, inclusive, ele servia no exército, ele mentiu para a mãe dele que iria para o exército, mas foi para casa de uma mulher. Lá ele ficou até receber uma ligação que foi feita do orelhão, né, o antigo orelhão, em frente ao cemitério. Ele vai até o cemitério, lá um desses cidadãos está esperando ele na porta, o outro não tinha chegado, entre aspas. Ele é convidado para entrar no cemitério, começa a recitar o latim da invocação, inclusive o acórdão diz que ele foi deitado no chão, e no chão ele lia esse ritual, e de repente ele toma uma punhalada nas costas, né? Um desses, né, eu vou chamar aqui de Mateus, né? Dá uma punhalada nas costas dele, ele levanta, mesmo tomando essa facada, e corre. Só que nesse momento ele perde o sentido e cai. Quando ele cai, sai um outro rapaz de trás de um túmulo, com um machado, e dá uma machadada na cabeça dele. E no acórdão, que é mais grave, conta que esse rapaz se chamava Wanderson, o que morreu. 18 anos. Ele não morre com essa machadada. E um desses outros caras fica cutucando ali a fenda do machado com uma chave, enquanto ele pedia água. Né? Bom, eles matam o rapaz, sepultam o corpo numa gaveta. Um ano depois, a polícia investigando, eles temem que o corpo fosse encontrado e eles mudam esse corpo de lugar. Eles levam para um outro túmulo. E o coveiro, né, faleceu faz pouco tempo, inclusive, vê que o cimento era fresco e chama a polícia. E pegam e prendem eles de novo, conseguem chegar neles. Então, quer dizer, é um cemitério que tem uma energia histórica, né, de revoluções, de pessoas que ali estão sepultadas de batalhas, né, de guerras, mas também tem essa energia pesada porque ali foi espartejado um corpo e foi assassinado uma pessoa também, no que ficou conhecido como a seita satânica Papa Satã de Cruz Alta. Fernando Cooper, sócio proprietário do Notícias RS, jornalista. Um grande abraço a todos, obrigado novamente pelo convite, sempre que precisar estou à disposição. Muito obrigado, Fernando Cooper. Ficamos por aqui com o Guaíba Revista. Vem aí, Jornal de Domingo.